tarde, pessoal. Como é que estão vocês? Terça-feira hoje, vamos voltar com a aula de radiciação, legal? Então vamos aqui só revendo o que nós já vimos, a radiciação. A gente viu na aula passada, nós vimos essa parte aqui, que radiciação é a operação que nós realizamos, ou seja, é a potência invertida, tá certo? E nós estudamos essa parte aqui, só para lembrar, estudamos essa parte aqui, tá certo? Essa parte aqui da simbologia, tá certo? E demos uns exemplos aqui. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, porque 2 ao quadrado dá igual a 4. Qual é a raiz quadrada de 20, cúbica de 27? 3, porque 3 elevado a 3 dá 27. Então, nessa parte aqui, nós vimos mais ou menos o que é o estudo da radiciação. Então, de forma resumida, o estudo da radiciação é você fazer o caminho inverso da potência, tá certo? Então, em outras palavras, você calcular a raiz de um número, ou seja, a origem daquele número ali, quando ele é elevado a uma certa potência, tá certo? Então vamos aqui. Aí a gente ficou nessa parte aqui, aliás, nós ficamos, né? Vamos falar o português mais corretinho, tá certo? Nós ficamos aqui nessa parte de calcular, tá certo? A raiz exata. E no Enem, tá certo? Geralmente os problemas que caem, certo? Podem envolver raiz exata e raiz que não seja exata. Então, no caso, existem números que têm a raiz exata, existem números que não têm a raiz exata. Tá certo? Então, e também nós aprendemos que nós calculamos a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta e assim sucessivamente. Então, por exemplo, quando o número tem raiz quadrada exata, o número é chamado de quadrado perfeito. Quando o número tem a raiz cúbica exata, ele é chamado de cúbico perfeito. E assim vai. Aí, geralmente, os livros de matemática só atribuem essa classificação para raiz quadrada e raiz cúbica. Mas que, na realidade, quando você avança mais para um livro mais avançado, tem o quarto perfeito, tem o quinto perfeito e assim vai. Tá certo? Aí, como calcular a raiz? Vamos aqui. Então, por exemplo, como calcular a raiz? Esse método aqui, essa metodologia usada aqui, que os livros utilizam, certo? Dificilmente você encontra livro com essa metodologia aqui, tá certo? Mas ela é usada até, vamos dizer assim, que não sejam números muito grandes. Por exemplo, até um número com 4 dígitos, tá certo? Até um número com 4 dígitos dá para você aplicar esse raciocínio aqui, tá certo? Que é a decomposição em fatores primos. Então, quando o número aumenta muito, 6 algarismos, certo? Aí já dificulta mais. Mas aí tem um método, quando você pega aquele livro de sexta série, que no caso hoje é a sétima série, tem métodos ensinando, certo? Que aqui a gente não vai utilizar porque dá um certo trabalho, mas não é difícil não, tá certo? Então vocês fazem isso, pegam um livro da sétima série, o antigo sexto ano, e dê uma olhada que vocês veem como é a engenharia para descobrir a raiz quadrada de um número. Esse método aqui é fácil, a decomposição em fatores primos. Então ele diz assim, só repetindo aqui porque na aula passada nós vimos, olha, um número n igual a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z tem raiz exata quando os expoentes x, y, z dos fatores, no caso esses fatores são fatores primos, tá certo? Entendeu? Esses, por exemplo, esse número aqui A, B, C são fatores primos, certo? Quando esses fatores são múltiplos, né? Ou seja, os expoentes desses fatores, aliás, são múltiplos do índice. Então, são múltiplos do índice. O que quer dizer múltiplo? Aí na aula passada eu expliquei e vou relembrar novamente. Então, por exemplo, 4. 4 dá para dividir por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, veja que dá uma divisão exata. Então, significa dizer que 4 é múltiplo do 2. Tá certo? Múltiplo está associado a multiplicar. Então, para chegar ao 4, houve uma multiplicação por 2. Tá certo? Então, por exemplo, 8. Dá para dividir por 4? Dá. Dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, 8 é múltiplo de 4. Então, qualquer número, tá certo? Número n, quando dá para dividir pelo número a,
tá certo? Que dá um quociente Q. Se A quiser A, é porque N é múltiplo de A. Então lembre disso, os múltiplos de um número sempre dão para dividir pelo aquele número. Aí é tanto que a definição diz assim: se os expoentes são múltiplos do índice. Então, se os expoentes der para dividir pelo índice da raiz, ou seja, o índice que vem lá no radical, tá certo? Então, significa dizer que aquele número tem raiz exata. Aí nós vamos aqui os exemplos, tá certo? Então, vamos aqui, o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, a raiz quadrada de 64. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 a gente já sabe que é 8. Tá certo? É 8, mas a gente não vai se limitar. Já porque eu sei que é 8, então eu vou... Não. Então, por exemplo, você vai pegar 64, tá certo? E decompor em fatores primos. Então, por exemplo, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então você veja que 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 6. Aí você vem para dentro do radical, ó, 2 elevado a 6. Aí vamos lá, ó. Então quem é o expoente do 2? É 6. Então veja que 6 dá para dividir por 2, que é o índice. Quando não aparece é 2. Então significa dizer que esse número tem raiz exata. Aí você vai, ó, e conserva a base. 6 dividido por 2, 3, ó. 6 dividido por 2 aqui, ó, 3. Então 2 elevado a 3 dá o quê? Dá 8. Então 8 é raiz quadrada de 64. Tá certo? Então eu coloquei lá para vocês verem, ó, quando vocês forem estudar, que vocês tiveram o slide, né, ó. Aí eu fiz a decomposição. Aí tá certo, ó. Aí saiu 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 dá 8. Então o que é que significa dizer? Que o 64 é um quadrado perfeito. Então, se ele é um quadrado perfeito, então significa dizer que ele tem raiz quadrada exata. Aí aqui está a mesma ideia que nós utilizamos aqui. Por que é que a raiz quadrada de 64 é 8? Porque 8 elevado a 2 dá 64. Mas não é 2 elevado a 3 não, só que 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Tá certo? Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 elevado ao quadrado dá 64. Então, agora a gente vai partir para o próximo exemplo, aí para a gente partir para as propriedades dos radicais, certo? Aí vamos aqui. Aí qual é a próxima raiz? Raiz de 400. Então, você já sabe que você vai ter que decompor em fatores primos. Então, já vou aproveitar aqui e vou direto. Então, 400, certo? 400, se você decompor em fatores primos, dá 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Faça as contas. 2 elevado a 4 dá 8. 5 elevado a 2 dá 25. Aqui, ó. Então, significa dizer que 2 elevado a 4 dá 16. Aliás, desculpa. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vezes 8, 16. 5 ao quadrado dá 25. 16 vezes 25 dá 400. Certo? Agora o que é que você vai observar? Então você vai observar o seguinte, ó, e o 4 é múltiplo do índice, tá certo? O índice aqui é 2, tá certo? Ó, o índice aqui é 2, e o 2 é múltiplo do próprio 2, né? Ou seja, o 2 é múltiplo dele mesmo. Então qualquer número é múltiplo dele mesmo. Então agora você vai, tá certo? E divide. Vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2, né? Então vai sair 2 elevado a 2. E o 2 do 5 dividido por 2 dá 1. Então sai 5 elevado a 1. 2 elevado a 2 dá 4. 5 elevado a 1 dá 5. 4 vezes 5, 20. Também aqui eu alerto a vocês que quando vocês tiverem uma multiplicação que envolva potência, primeiro resolva as potências para poder efetuar o produto, tá certo? Então 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 5, 25, porque toda potência elevada a 1 dá a própria base, então a raiz quadrada de 400 é 20. Aí vem a pergunta, por que a raiz quadrada de 400 é 20? Porque 20 ao quadrado é 400. Aí a próxima questão, tá certo? A próxima questão seria o próximo exemplo, aliás, né, que está em forma de exemplo.
seria a raiz cúbica de 216. Então, raiz cúbica. Agora a gente passa para a raiz cúbica. E esse raciocínio aqui, tá certo? Essa ideia aqui, você calcula qualquer raiz, desde que o número tenha raiz exata. Tá certo? E se o número não tiver raiz exata, é o que a gente vai ver lá na frente, certo? Então, por exemplo, raiz cúbica de 216. Raiz cúbica de 216, aí você vai, tá certo? Decompõe os números em fatores primos, 216. Então dá 2 elevado a 3, aqui tem uma raiz cúbica aqui, tá certo? Um 3 aqui. Legal. Eu terminar aqui de fazer o 3, pronto. Um 3 aqui, né? 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1. Aí o outro 3 da base 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então pode prestar atenção que sai 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. 3 elevado a 1 dá 3. 2 vezes 3, 6. Então qual é a raiz cúbica de 216? 6. Por quê? Porque 6 elevado a 3 dá 216. Pronto. Então isso é como calcular a raiz exata. Tá certo? Então na aula passada nós fomos até aqui. E agora vamos seguir. Aí o que é que você vai fazer? Aí você pode pegar livros aí, certo? E veja um monte de raiz que seja uma raiz exata. E você